E aí galera, como é que tá? Beleza? Vocês? Vamos para mais umas Red Pills aqui. Primeiro eu queria pedir um pouco de desculpas aí, porque eu tô meio afastado agora do canal esses dias. Primeiro que eu tô envolvido com questão de provas, de faculdade, de concurso público, de pós-graduação, de tudo. E segundo também que a minha internet não é das melhores aqui onde eu moro. Eu tô com um vídeo aqui tentando postar ele, já deve ter mais de uma semana, não consigo, porque ele ficou muito pesado. Mesmo eu tendo convertido ele em algum programa para poder, né, diminuir o tamanho, mas ainda assim não deu muito certo. Eu agora, por exemplo, estou gravando este vídeo no celular mais antigo, né, que ele, por ser mais antigo, ele acaba tendo uma qualidade menor, o arquivo fica menor e aí eu consigo postar ele mais facilmente. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem e vai ficar o link dela aqui no descritivo para vocês olharem. Criado por designers, útero artificial pode revolucionar a reprodução humana. Isso aqui é no site do UOL, tá? Bem, já começa uma coisa muito estranha logo no começo. Designer é um tipo de carreira, vamos dizer assim, não me leve a mal, mas é um tipo de carreira tola. Por que é um tipo de carreira tola? Porque você não tem uma ciência aprofundada nisso, você não tem um estudo profundo sobre algo nisso. Você não vai ter uma profundidade de física, uma profundidade de química, uma profundidade de biologia, ou qualquer outra ciência realmente que você tenha que adentrar nela. Designer, via de regra, é algo tipo como se fosse uma espécie de moda, né, aplicada a um setor específico. Né, um designer, por exemplo, de ambientes internos, né, sei lá. Então, a pessoa que vai bolar uma espécie de textura para dentro do escritório, ou organização, né, dos itens dentro do escritório, né, se for um designer, por exemplo, dessa parte de arquitetura. Ou vai ser alguém que vai fazer vai bolar uma espécie de formato que atenda algum tipo de norma ou algum tipo de padrão externo a uma construção. Ou se for um designer, por exemplo, dessa parte de internet, vai bolar um sisteminha de um site onde se apresente de uma forma mais agradável para o usuário, enfim. O designer, via de regra, ele meio que bola alguns acabamentos, vamos dizer assim, seja para uma casa, seja para um site, seja para uma fachada de uma empresa, seja para para um produto de uma empresa, né? Um fabricante, sei lá, de ventilador. O designer vai fazer um desenho bonitinho para aquele ventilador ficar mais moderninho. Um design automotivo da fábrica de carros vai fazer um contornozinho do farol do carro, né, de um jeito mais retrô, mais agressivo e tal. Enfim, design é mais ou menos isso. É como se fosse alguém que desenhasse algo para ter uma estética mais agradável. O que design tem a ver com ciência, com útero artificial? Se vocês pegarem essa matéria aqui e começarem a ler, vocês vão ver o quão ridículo é o mundo feminista que a gente vive hoje. Duas designers, ou seja, duas mulheres que têm uma profissãozinha escrota, né? Uma profissão boba, elas se uniram a um médico homem, O nome do médico é Guide Oey, tá ali nessa matéria aqui que eu postei para vocês. Elas se uniram a ele, tá? Mas elas é que são as fodonas na reportagem, tá? Aí o médico, ele é que dá entrevista, falando aqui na reportagem a parte técnica do tal do útero. Ele que fala, olha, num prazo mais ou menos de 5 anos, esse útero já deve estar funcionando e tal. E o médico fala que esse útero é interessante porque ele poderá salvar vidas, né, de bebês prematuros e tal. Então, é o médico que está desenvolvendo um tal do útero. Mas a reportagem fala que são as duas mulheres designers. Olha só o nível da matéria. Aí você começa a ler aqui, você vê o médico sendo totalmente centrado. Ele está falando aqui, né, da questão das chances de sobrevivência do feto e tal, da relevância disso para salvar vidas e tal. E a única coisa que essas designers
parece que se envolveram aqui, que ajudaram, foi junto com o médico fazer uma espécie de vaquinha, uma espécie de conscientização lá e fazer uma arrecadação de doações, tá? E a única coisa que essas mulheres chegam aqui e comentam, tá bem no final da matéria. Olha qual é o interesse dessas designers nessa questão do feto, né, desse útero, né, artificial. Elas falam assim, abre aspas, você não precisa se preocupar com náuseas matutinas, vírgula, com as mudanças no seu corpo. Há essa narrativa na sociedade que existe esse ideal de reprodução natural. A reprodução natural não é o único caminho, afirmou ela. Ou seja, o único interesse delas é não usar o corpo delas para gerar uma criança. Por quê? Para elas não terem náuseas e não ter as mudanças no corpo, ou seja, o corpo começar a ficar mais flácido, né? Então, assim, elas podem, com o útero artificial, estar gestando um filho, né? Tá um filho dela sendo gestado nesse útero artificial, enquanto ela está aqui fora, transando com todo mundo. Então ela não vai ter que ficar 9 meses fora de combate, né? Vamos dizer assim. E ela vai ter um monte de filho, e com o filho a gente sabe que, por exemplo, tem a questão da pensão, ela vai poder arrancar a pensão de um monte de gente e tudo mais, e ela não vai ter que passar nenhuma náusea por causa disso, ela não vai ter o corpo dela modificado por causa disso. Então o único interesse, como sempre, o interesse do feminismo, é o próprio umbigo das mulheres. É simplesmente elas tirarem o fardo delas, né? Que é gestar a criança. Elas já não fazem mais nada hoje, já não cuidam da casa, já não lavam a roupa, já não cozinham, né? Já não cuida do marido. A única coisa que hoje ainda cai no colo das mulheres é durante 9 meses carregar a criança na barriga. E agora até isso elas estão querendo pular fora. Então você vê que o interesse do médico é salvar vidas, e o interesse das duas designers nessa história é não ter que carregar uma criança dentro do ventre. E principalmente, no meu entender, é também não ficar 9 meses, né, no celibato. Elas querem ficar na putaria o tempo inteiro. Então, veja só como é que são as coisas. E a reportagem do UOL vem falar o quê? Que as duas designers estão desenvolvendo um dispositivo de alta tecnologia científica. Que absurdo que é isso, tá? Então, essa Red Pill, e vem mais, tá? Vem mais, porque hoje eu tô quente e tô fervendo.